Na aula passada, nós começamos a abordar com vocês sobre os mandamentos do Eterno. Afinal de contas, todo aquele que deseja passar por um processo de conversão precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer quais são os mandamentos. A gente abordou ali sobre as diferenças, entre os mandamentos positivos e negativos, sobre os cumpríveis e não cumpríveis, sobre os edutes, sobre os testemunhos, sobre os mandamentos que são mishpatim, sobre os mandamentos que são rukim. Uma abordagem rápida para vocês. Hoje a gente vai continuar a falar, sem abordar especificamente um ou outro mandamento, mas vamos falar daquilo que é cumprível, que está ao nosso alcance. Continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Essa é a playlist de conversão. Nós chegamos aí a 30 aulas falando sobre o tema da conversão à fé judaica. E com relação aos mandamentos, um dos pensamentos mais comuns que permeiam a mente aí daqueles que buscam a conversão é: como que eu vou cumprir 613 mandamentos? Como é que eu vou decorar todos eles? Isso vai ser uma tarefa muito difícil. Como é que eu vou conseguir abordar tudo isso? Mudar totalmente a minha vida. Eu que não cumpria nenhum mandamento, como é que eu vou passar a cumprir 613 agora, Calma. Antes de você desistir, deixa eu te falar que não é tão complexo assim. Primeiro, para pensar um pouco. Quantos mandamentos você conhece? Faça uma reflexão aí. Quantos mandamentos da palavra de Deus você conhece? E agora, quantos desses mandamentos que você conhece, você realmente cumpre? Há mandamentos que são bem conhecidos de todos nós, Você pode começar, por exemplo, dos 10 mandamentos. Quem não conhece os 10 mandamentos da Bíblia? Estão lá em Êxodo capítulo 20, Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçar algo que pertence ao teu próximo, honrar pai e mãe, guardar o sábado. Bem, com relação ao sábado, aí já começam a surgir algumas dúvidas, Guardar o sábado, tudo bem, ok, mas como? Como é guardar o Shabat? De novo, calma, a gente precisa de tempo para aprender, para assimilar. Ninguém consegue fazer uma conversão plena à fé judaica em uma semana, em um mês. Se alguém te oferece isso, de você ser judeu, em um mês, foge, porque isso não é verdadeiro. Isso não te dá o embasamento, isso não te traz segurança. Fuja desse tipo de pensamento, fuja desse tipo de pessoa. É claro que é preciso sim esforço da sua parte para um aprendizado, para poder cumprir de fato todos os mandamentos, para entender a origem deles. Mas como eu falei, os mandamentos eles se dividem entre mandamentos cumpríveis e mandamentos não cumpríveis. A gente falou brevemente agora dos 10 mandamentos, mas há outros mandamentos que você provavelmente conheça. Por exemplo, o mandamento dos dízimos, esse é um mandamento muito conhecido, muito discutido no meio religioso. Outros mandamentos estão ligados à sua relação com o próximo, por exemplo, como não fazer maledicência, Então, você fazer fofoca, você está transgredindo a palavra de Deus. Isso está escrito lá em Levítico. Não espalharás falso rumor. Esse é um mandamento da Torá. Um outro mandamento é não ser parcial no julgamento, Não sair em defesa do pobre só porque ele é pobre, não sair em defesa do rico para tentar se beneficiar disso, mas fazer um julgamento justo sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo, esse é um mandamento conhecido de todos. As relações sexuais ilícitas, por exemplo, relação entre parentes. Então, entre parênteses, você não pode se casar com a mãe, com tia, com sobrinha, com irmã. Então, tudo isso são mandamentos da palavra de Deus. São casamentos proibidos. E talvez, sem saber, você já esteja cumprindo muitos desses mandamentos. E isso é uma coisa positiva. Está no instinto do ser humano querer guardar os mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos nos aproximam do nosso Deus, nos aproximam da vontade de Deus. Eu vou falar para você de um mandamento que a maioria das pessoas de bem procuram cumprir,
e às vezes nem sabem que é um mandamento bíblico. Pega a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 22, nós vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 22, versículo 14, nos diz assim: Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Olha aí, esse é um mandamento. Que mandamento é esse? Se você pegar algo emprestado de alguém, você deve devolvê-lo nas mesmas condições com a qual você pegou aquele bem, ou aquele animal, ou aquele objeto do próximo. Então, se você empresta, por exemplo, o carro de alguém, utilizou o carro, devolveu, você vai devolver com a mesma quantidade de combustível, você vai devolver o carro nas mesmas condições. Você pegou o carro limpo, vai entregá-lo limpo. Se você é um tzadik, você pegou o carro sujo, vai entregá-lo limpo assim mesmo. Se você pegou o carro com meio tanque de gasolina, vai devolvê-lo com o tanque cheio. Isso é mérito para você. Mas o mínimo, o mandamento é você devolver nas mesmas condições com as quais você pegou. Então isso é um mandamento bíblico. Qualquer pessoa de bem, independente de ser um israelita, essa pessoa tem cuidado daquilo que empresta e procura devolver nas mesmas condições aquilo que pegou. Essa questão do empréstimo faz parte dos 613 mandamentos. E é bom saber que nós estamos cumprindo os mandamentos do Eterno. Cada nova mitzvah, cada novo mandamento que aprendemos, faz com que a gente se sinta ainda mais próximo do pleno cumprimento da Torá. E isso serve para nos mostrar que é possível. É possível. Eu falei na aula passada, do texto de Deuteronômio, que este mandamento que hoje vos ordeno não está longe de ti, mas está ao teu alcance. E com isso, a gente já está vendo que vários dos mandamentos ou a gente já cumpre, ou é facilmente capaz de cumprir. Então, que tal começar hoje? Começar hoje a cumprir esses mandamentos. Veja na sua casa se tem algo que é emprestado de alguém, um livro, por exemplo, devolva. Se você perdeu o livro, o que você faz? Você compra um novo e devolve à pessoa. Não, mas o livro que eu peguei era usado. Mas você vai devolver um livro novo. Ah, mas não existe mais livro novo. Então, por isso que a gente tem que ter zelo daquilo que pertence a outra pessoa, que fez um bem a nós ao emprestar algo. Mas isso é apenas um dos mandamentos. E quando a gente cumpre, quando alguém nos devolve algo que nós emprestamos, a gente se sente feliz por ter ajudado e a gente se sente feliz pelo fato da pessoa ter devolvido, ter cumprido com a promessa de devolver o objeto. E é claro que dentre os 613 mandamentos, há aqueles mandamentos que não são cumpríveis nos dias atuais. Em geral, esses mandamentos estão relacionados ao templo, ao sacerdócio, aos sacrifícios que eram realizados ali no templo. Vou dar um exemplo para você. Pegue a sua Bíblia em Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Esse texto bíblico tem relação com o Mishkan ou com o tabernáculo, mas é um mandamento da Torá. Olha o que diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. O fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Percebeu quantos mandamentos tem aqui? E quantos desses mandamentos nós cumprimos hoje? Levítico 6, versículo 12 e 13. Apenas 2 versículos. Vamos pegar o livro aqui, Sefer HaMitzvot, de Ramban. Esse livro traz para nós os 613 mandamentos. Tá? E tem estudos diários para que a gente possa aprender cada um dos 613 mandamentos. Na página 317, sobre o mandamento 29, que é esse aqui, o livro nos diz assim: o fogo perpétuo do altar. A mitzvah número 29 do livro é o mandamento divino de manter o fogo aceso no altar todos os dias constantemente. Este mandamento está expresso em suas palavras em Levítico capítulo 6, o que só pode significar
que eles são obrigados a colocar lenha no fogo todos os dias sem falta, pela manhã e ao entardecer, como está explicado no 2º capítulo do Tratado de Yomá e no Tratado do Talmud de Tamid. O Talmud diz claramente: embora o fogo venha dos céus, é um dever mantê-lo queimando por meios comuns. As normas desse mandamento, que é o mandamento relativo à preparação diária do fogo sobre o altar, estão expostas no 4º capítulo de Yomá e no 2º de Tamid. Então, você não precisa ir ao Tratado Talmúdico de Yomá, nem ao Tratado de Tamid. Por quê? Porque esse mandamento, apesar dele ser um mandamento muito importante, essa mitzvah está relacionado com o sacerdote. Você é sacerdote? Não. Mas deixa de ser mandamento? Não, não é. É um dos 613 mandamentos, mas não é cumprível a você. E mesmo que você fosse da linhagem sacerdotal, não existe mais o templo, não existe o Mishkan e não existe o Beit HaMikdash, o templo posterior aí, construído por Salomão e reconstruído posteriormente depois do cativeiro babilônico. Esse templo, destruído no ano 70 pelos romanos, tornou inviável, vamos dizer assim, a sua queda tornou inviável o cumprimento de vários mandamentos. Um deles, manter a chama acesa no altar do sacrifício. É um mandamento positivo, é um mandamento cumprível apenas pelos sacerdotes, mas não é cumprível nem tampouco pelos sacerdotes nos dias atuais, porque não há o templo, mas faz parte dos 613 mandamentos. E nesse mesmo texto, há uma mitzvah negativa. Então eu mostrei uma mitzvah positiva, o fogo sempre arderá no altar. Uma mitzvah negativa está na sequência, não se apagará. O fogo do altar não podia ser apagado. Essa é uma mitzvah negativa. Esta proibição está expressa nas palavras do mesmo versículo. Não se apagará. Isso nos ensina que aquele que o apagar está transgredindo um mandamento, lotase, uma proibição. E aquele que violar esta proibição, extinguindo, nem que seja uma única brasa ardente de cima do Misbeah, que é o altar, será punido com a pena de Malkut, são chicotadas. As normas desse mandamento estão explicadas no 10º capítulo de Zevachim. Então, quando a gente lê o Talmud no Tratado de Zevachim, no 10º capítulo, a gente vai entender como o fogo era aceso, como ele era mantido aceso, por quem, em que ordem, como deveria ser feito. Então aqui são várias explicações que a gente pode se aprofundar, mas de um mandamento que está relacionado exclusivamente aos Kohanim, aos sacerdotes do povo de Israel. Não tendo, obviamente, o templo, não é possível cumprir essa mitzvah. Perceba que, dos 613 mandamentos, a gente abordou só nesse trechinho, nessa pequena aula aí, mais ou menos uns 15 mandamentos, dos quais muitos deles você já cumpre. E o que não é cumprível, também você pode dizer, eu cumpro, porque eu não sou sacerdote, então esse mandamento não está relacionado a mim. Então parte dos 613 mandamentos não é cumprível por todo o povo. Claro que estudar os mandamentos pode trazer a nós muito mais esclarecimentos, isso é óbvio, é evidente. Mas nem todos precisam se aprofundar no conhecimento de cada uma das 613 mitzvot de maneira específica, com aprofundamentos no estudo das leis dentro do Talmud, dentro do Shulchan Aruch, dentro dos vários livros que trazem o Código de Leis judaico. Esses 613 mandamentos trazidos a nós através de Ramban, que viveu mais ou menos no ano 1200, eles tornaram-se obrigatórios, vamos dizer assim, em 1984, quando o Rebbe Lubavitch, da instituição Chabad, ele instituiu o estudo da obra de Ramban, o Mishneh Torah e o Sefer HaMitzvot, esse livro que eu mostrei para vocês, num ciclo anual. E independentemente da profundidade que você estude, homem, mulher, criança, todos podem se beneficiar do aprendizado dos 613 mandamentos.
E aqui no livro Sefer HaMitzvot do Ramban, na página 12, nós temos assim: ele, o Rebbe Lubavitch, fez questão de frisar que estes estudos devem e podem ser feitos por todos, homens, mulheres e crianças, cada um de acordo com o seu nível de conhecimento. Deste modo, no mundo inteiro, enquanto os mais avançados estarão estudando uma determinada mitzvah com todos os seus detalhes no Mishneh Torah, as mulheres e as crianças, ou aqueles que estiverem estudando o Sefer HaMitzvot pela divisão do Mishneh Torah, estarão estudando a mesma mitzvah, só que de forma menos sofisticada, menos aprofundada que os estudiosos do Mishneh Torah. Se em todas as épocas a união sempre foi importante, o é mais ainda nos dias de hoje. Enfatizando o estudo da Torá e dos mandamentos, o denominador comum entre todos nós como um povo, o povo do livro, revelamos o que há de melhor, de mais espiritual e divino dentro de nós. Cada um de nós pode ter o seu nível de conhecimento, mas a gente pode sim estudar. A mulher não precisa estudar. Veja, a mulher dentro da fé judaica, ela tem uma missão muito relevante, que é transmitir o Hinur, os valores da fé judaica, aos nossos filhos, à futura geração do povo de Israel. Então, como que a mulher vai transmitir os valores judaicos se ela não conhecer os mandamentos de Deus? Claro, cada um no seu nível, as mulheres, as crianças, os homens, os Talmidei Torá, os rabinos, os grandes mestres do povo de Israel, cada um no seu nível vai se aprofundar e vai chegar ao conhecimento da Torá. Mas é claro que chegará o dia em que todos conhecerão. Na época do Mashiach, que seja muito em breve a sua vinda, não haverá nem fome nem guerra. O bem será abundante. E aí então o povo de Israel compreenderá plenamente a sabedoria do seu Criador, tanto quanto é possível ao intelecto humano compreendê-lo. Como foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 11, e a terra se encherá do conhecimento do Eterno, assim como as águas cobrem o mar. Como temos frisado com vocês, essas aulas visam dar para vocês um direcionamento àqueles que buscam a conversão, mas não necessariamente vamos dar um estudo profundo sobre cada um dos 613 mandamentos. Isso tornaria a conversão em longos anos de estudo, e não é esse o propósito. Para isso, eu quero lembrá-lo que no nosso canal nós temos vários assuntos abordados de forma muito mais aprofundadas. Por exemplo, a gente tem vídeos sobre a Kasherut, a gente tem vídeos sobre as leis de pureza familiar, a gente tem estudos sobre os dízimos, sobre as festas, sobre vários temas. Basta você dar uma procurada e dar uma pesquisada no canal, nas playlists diferentes aí, você vai encontrar esses estudos, Se você quer saber como rezar, então eu queria já partir para a oração, quero rezar como um judeu. Por exemplo, o significado de cada uma das orações, quais orações eu posso fazer ou não posso fazer, dá uma olhada aí na playlist das orações judaicas. A gente ainda está nas orações da manhã, mas você pode estudar um pouquinho cada uma delas. Se você quer saber como Mashiach agia com relação aos mandamentos, como um autêntico rabino do povo de Israel, veja aí a playlist do judaísmo de Jesus, judaísmo de Yeshua. Aliás, depois da morte de Yeshua com os apóstolos, vieram as cartas de Shaul HaShaliach, e você também pode aprender como era o andamento da congregação 20 séculos atrás, ali na época dos apóstolos. Então, quando a gente olha as cartas de Paulo, a gente pode aprender muitas coisas. E ao estudar os vídeos aí sobre a carta aos Romanos, agora da carta aos Gálatas, você pode também aprender como Shaul HaShaliach era sim um cumpridor da Torá. Ele não era contra a lei, ele não era contra os mandamentos. E aí, nesses vídeos tem detalhes mais aprofundados sobre alguns mandamentos específicos, Além disso, você pode estudar no nosso canal aí as parashots, todo sábado, 10 da manhã, ao vivo nós entramos, falando sobre a parashá da semana, sobre a porção da Torá para aquela semana. E ao estudarmos as parashots, eventualmente a gente pega um tema específico de um ou outro mandamento e a gente discorre sobre aquilo por mais de 1 hora.
Isso tudo vai trazer a você a bagagem que você precisa para uma conversão segura, para uma conversão plena, para uma conversão que te traga uma estabilidade na fé. Tem também os vídeos para as mulheres, né, onde a Eliana fala aí nos Terrilim, nas aulas aí nos sábados à tarde, para todas as mulheres. Basta você clicar no nosso canal, na playlist Judaísmo para Mulheres, e você vai ver que ali tem muito aprendizado para você, que você pode estudar e pode assim apressar a sua conversão, aprendendo cada vez mais e mais rápido sobre os mandamentos do Eterno. Enfim, passei aí pelo nosso canal, você vai ter a oportunidade de aprender sobre muitas coisas, né? Eu quero encerrar essa aula de hoje com uma oração que faz parte da Amidá. A Amidá são 19 bênçãos, é chamado de Shemoneh Esrei, 18 bênçãos, né? Na verdade, porque essa oração, baseada na oração de Ana, traz a nós 19 orações conjuntas que nos remetem a como buscar ao nosso Deus. São pedidos específicos que todos nós devemos fazer. Pedidos por cura, pedidos pela vinda do Mashiach, pedidos pela reconstrução de Jerusalém. E uma dessas orações, que é a quinta bênção da Amidá, é a bênção da Teshuvá, e nos diz assim: Ashveinu avinu letoratecha, bekarveinu malkeinu lavodatecha, behahazreinu betshuvá shelema lefanecha baruch atah Adonai harotze betshuvá. Reconduze-nos à tua lei, ó nosso Pai, retoma-nos ao teu serviço, ó nosso Rei, e faça com que regressemos com um sincero arrependimento para ti. Bendito sejas tu, Eterno, que te comprazas com o arrependimento. Quando a gente faz a Teshuvá, quando a gente busca cumprir os mandamentos do Eterno, Deus tem prazer na nossa vida. E Deus quer que você tenha prazer também nos mandamentos dele. A partir da próxima aula, de forma mais prática, nós vamos aqui então abordar alguns dos mandamentos. Nós vamos começar sobre os mandamentos do nosso dia a dia, como cumprir as primeiras mitzvot. Por exemplo, quando colocar a mezuzá na porta? Como colocar a mezuzá na porta? O que precisa ter dentro da mezuzá? Para que você possa cumprir de maneira apropriada cada um dos mandamentos. Então, todos os mandamentos têm o seu devido tempo na sua conversão. Mas faça com sinceridade, com devoção, com kavaná, e sabendo que cada mandamento tem o poder de te aproximar do Deus de Israel. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar com as pessoas também, para que elas também possam aprender da Torá. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, e aí você vai ser informado a cada novo vídeo sobre novos mandamentos, sobre novos conceitos que vão te aproximar cada vez mais do Deus de Israel. Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus faça vir sobre ti todas as bênçãos que Ele tem prometido aos seus filhos. Tá bom? Um abraço, shalom, até a próxima. Tchau.